Olá, meus amores, tudo bem? Hoje falaremos sobre fração. Já tem vários vídeos no canal falando sobre fração, mas hoje, especificamente, nós vamos falar a diferença entre uma fração própria e uma fração imprópria. Eu vou desenhar para vocês conseguirem visualizar a diferença das duas. Isso é muito importante, isso vocês não podem esquecer. Combinado? E a fração imprópria, você consegue transformá-la em um número misto. O que é isso? O número misto é quando tem um número inteiro com uma fração. E através dos desenhos vocês vão conseguir visualizar. Combinado? Então, olha só. Hoje nós utilizaremos o quadro como nosso apoio. E lembrem-se, tudo que eu faço no quadro é muito importante vocês passarem para o papel. Anotem num caderno, tenha sempre um caderno de estudos, combinado? Uma fração própria é quando você tem um inteiro e esse inteiro você vai dividi-lo conforme o denominador. Então, relembrando, o número de cima da fração ele é chamado de numerador. O número de baixo é chamado de denominador. O denominador é a quantidade de partes que o inteiro será dividido. Então, aqui nós temos um inteiro. Vamos ver se eu vou conseguir fazer o desenho certinho, gente. E você vai precisar ter 9 partes. Lembrando que a fração precisa ser 9 partes iguais. O meu desenho não está saindo muito perfeitinho, não. Tá? Mas a ideia é ter 9 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Imaginem que são partes iguais, tá, gente? Ai, eu desenho muito mal. Mas vamos lá. 9 partes. O numerador é a quantidade de partes que eu vou pintar, que eu vou utilizar, dependendo do problema. Então, aqui não são 4, então eu vou colorir 4 partes. Perceberam? 1, 2, 3, 4. Então, como que eu falo essa fração? 4 nonos. Eu tenho 9 partes e colori 4. Isso é chamado de fração própria. Perceberam? Própria, então, número inteiro, uma parte inteira, dividi em 9 partes e utilizei 4. Outra dica importante da fração própria é que o numerador ele será menor do que o denominador. Combinado? Observem agora a fração imprópria. Olha só, eu quis pegar o mesmo número, os dois números iguais, mas invertido. Como assim? 9 quartos. 9 quartos. O 9 agora passa a ser o numerador. E o 4, o denominador. A regra do denominador ser as partes divididas do inteiro continua a mesma. O denominador não é o inteiro, e a quantidade de partes que eu dividi, então eu vou pegar vou fazer em círculo agora, olha. Eu tenho um inteiro e vou dividi-lo em 4 partes. Mas eu preciso colorir 9 partes, não é verdade? Então, o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar fazer um outro inteiro com 4 partes. Mas eu ainda não vou ter as 9 partes para colorir. Então, eu vou ter que fazer outro desenho com 4 partes novamente. Entenderam? Então, estou começando. 9 quartos. Perceberam que eu tenho 4 partes, 4 partes, 4 partes. Ok. Lembrem-se, o denominador é a quantidade de partes que eu tenho que dividir o inteiro. Tá bom? Então, aqui eu peguei e dividi em 4, mas eu vou precisar colorir 9 partes. Então, eu vou ter que fazer um inteiro, outro inteiro e outro inteiro. Aí sim eu vou conseguir colorir 9 partes. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok? Agora eu consegui colorir 9 partes. Então, 9 quartos é uma fração imprópria. Por que que ela é imprópria? Tem várias características. O numerador é maior do que o denominador, perceberam? E eu precisei fazer mais do que um inteiro na hora que eu fui desenhar. Então, isso é uma característica de uma fração imprópria, tá bom? E aí entra a fração mista, que ela é um detalhamento de uma fração imprópria. Como assim? Olha só, prestem muita atenção na fração mista. Se eu fosse escrever aqui, essa mesma fração 9 quartos, esse desenho nós temos 2 inteiros, não temos? Então, aqui nós temos 2 inteiros. Se eu analisasse somente este último desenho, eu teria o quê? Embaixo eu tenho 4, porque tenho 4 partes, que é o denominador, e eu colori apenas uma parte. Então, 1 quarto. Então, eu tenho 2 inteiros e 1 quarto. 2 inteiros e 1 quarto é a mesma coisa que 9 quartos. Entenderam? Então, aqui, olha, é o número, é a fração mista. O que que é fração mista? Tem um inteiro com uma fração. 9 quartos já é a fração imprópria, porque eu tenho o numerador maior do que o denominador. Combinado? Então, agora é a hora de vocês praticarem. Tem vários exercícios que tem nos livros sobre a fração própria e imprópria e a fração mista. Eu quero que vocês pratiquem. E eu gostaria também que vocês utilizassem a parte aqui dos comentários para vocês escreverem várias frações impróprias. E os seus colegas vão transformar as frações impróprias numa fração mista. Lembrem-se, fração mista é transformar ter um inteiro com uma fração. Quero ver todo mundo participando. Combinado? Um grande beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchau!